Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. E na aula de hoje a gente vai falar de um assunto aí que as pessoas têm muita dúvida, que é quanto tempo eu vou levar para improvisar? Isso é uma questão aí, uma dúvida de muita gente e hoje eu resolvi falar sobre isso porque acho que as pessoas têm, na verdade, têm medo, né, de começar ou de se lançar para o estudo da improvisação e acabar se frustrando, de não conseguir ou de não conseguir ir tão bem, não conseguir chegar tão longe. Então, eu vou começar essa aula de hoje falando contando uma pequena história, pequena. Vocês que já me acompanham há mais tempo sabem que eu faço eventos do DNA da improvisação. E em um desses eventos, em uma dessas jornadas, uma pessoa me relatou que ela já toca há 55 anos e ainda não consegue improvisar, se sente travado. E aí esse número me marcou muito, porque 55 anos é muito tempo. E aí eu tô aqui para dizer exatamente isso. Por que algumas pessoas demoram muito tempo para improvisar e outras você vê que em pouquíssimo tempo já tem resultado e já está conseguindo e já está se expressando, e etc. A verdade é o seguinte, se você não tem um caminho traçado, se você não tem um método para seguir, um método que funciona, que é eficiente, a chance disso acontecer é muito grande. A chance de você levar 50 anos, 30, 50, seja lá quanto tempo, às vezes nem chegar, né? Às vezes nunca chegar. Nunca sair do nível intermediário. Porque você não sabe qual é o próximo passo, você simplesmente não sabe. Você não sabe o que fazer. É louco isso, né? Só que isso acontece mesmo. Se você não sabe qual é o próximo passo, às vezes você pode estar rodando em círculos e você não sai do lugar. Então hoje, nessa aula, tem um plano de estudos que você pode baixar. Se você está vendo no YouTube, você pode baixar. Se você está vendo no Facebook, você também pode baixar. Se você está vendo no Instagram e você quiser o plano de estudos, vai no YouTube ou no Facebook para você ter acesso ao link e aí você baixa, tá bom? E nesse plano de estudos eu vou detalhar cada passo. Na verdade aqui eu vou falar os tópicos, né? E lá eu vou detalhar um pouco mais cada tópico desse, o que você deve fazer. Que isso aqui é o que está essa organização do DNA da improvisação. Claro que aqui você vai ter que fazer por conta própria. Os alunos do DNA não precisam, é só entrar e fazer o módulo 1, módulo 2, módulo 3 e acabou. Mas de qualquer maneira, aqui de certa forma é uma organização para você. Então vamos lá, primeiro ponto, teoria. Eu sempre falo disso, mas e vou continuar falando. A teoria, ela é a fundação da casa. Você pensa numa casa, se você quer construir a casa linda, maravilhosa, né, com 2 andares, piscina, não sei o que, esquece agora a lareira, esquece, não é a hora de pensar nela agora. Agora você tem que pensar se você quer ter uma sala bonita com lareira e não sei o que, você tem que pensar numa boa fundação, senão nada vai dar certo. E a fundação da casa na improvisação é a teoria, tá? Tem sempre gente que diz, mas tem fulano que improvisa e não sabe nada de teoria. Tudo bem, só que ele conseguiu sem a teoria muito cedo. Se você não é essa pessoa, se você está tentando há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 55 anos, você precisa da teoria para entender o que está acontecendo. Por quê? Quando você for estudar improvisação, né, não é o tempo todo que a gente está no palco, solando, improvisando, legal, pá. Não, você tem um momento que você está parado ali, concentrado, estudando alguma coisa. E a gente geralmente estuda solos. Você vai tirar solos, você vai analisar o que os mestres fazem. O DNA da improvisação está baseado nos mestres da improvisação. O que eles fazem, como eles fazem, etc. Então você vai lá, você está analisando um mestre. Pá. Aí você tira o solo dele, você tira uma frase, não sei lá, uma frase do Pat Martino.
tira a frase dele, Pat Martino. Aí você fala, cara, por que esse cara está fazendo isso? Você vai analisar as notas e você vai entender o que ele está fazendo, porque você sabe as escalas, porque você sabe os acordes, você sabe a harmonia, então você entende o que ele está fazendo. E você entende tanto o que ele está fazendo, você vai tão profundo, tão a fundo no que ele está fazendo, que você consegue repetir isso em uma situação nova. Só que você ainda mais do que isso, como você tem a fundação da parte teórica, que inclui também o ritmo, as subdivisões, você tem liberdade com o seu pulso para criar por cima desse fraseado. E aí esse fraseado que era dele se torna seu, né? Eu já contei aqui em uma situação anterior sobre exatamente esse trecho da frase do Pat Martino, do solo dele, do Days of Wine and Roses, e eu mostrei para um aluno e falei, olha só, isso aqui é do Pat Martino, Days of Wine and Roses. Aí eu mostrei para ele, pá, e tinha, sei lá, 6 anos na época que eu tinha tirado esse solo. E aí eu falei assim, quer ver? Aí coloquei a gravação. No que eu coloco a gravação, eu percebo que o que estava na gravação não era o que eu estava tocando, mostrando para ele. Eu estava equivocado. Só que eu estava mostrando a ideia, o fraseado era igual, só que não era ipsilitris, não eram todas as notas iguais. Ou seja, isso é bom ou ruim? Bom, você pode pensar que é ruim também, porque eu me equivoquei, estava mostrando uma coisa para um aluno, dizendo que era do Pat Martino e não era. Mas por outro lado é muito bom, por quê? Porque a proposta do DNA, que é de você analisar os mestres, estava funcionando naquele momento. Por quê? Porque tinha um mestre, eu tinha tirado um solo desse mestre e essa frase pulou tanto na minha mão a ponto de eu transformar ela e ela se tornar minha. Então, quer dizer, se aquela frase não era do Pat Martino, então de quem era? Agora é minha. Então eu consegui internalizar a maneira como ele toca por cima de um acorde menor e conseguir replicar em uma situação nova. Tanto assim que eu estava mostrando, pensando já ainda que era ele. Ou seja, eu fui me afastando tanto do solo dele ao longo do tempo, que eu fui criando o meu jeito de falar aquilo, de dizer aquilo, de me expressar dentro daquela estética dele, daquele jeito de tocar. E é isso que acontece. Agora, isso só acontece se você tem uma base teórica muito boa. Tá legal? Então, essa base teórica inclui intervalos, campos harmônicos, etc, 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 que eu vou colocar no plano de estudo. Uma sequência de coisas que você precisa estudar e onde você pode encontrar isso sozinho, né? Os alunos do DNA, obviamente, têm estudo lá. Inclusive, essa parte esse módulo da parte teórica é sensacional. Está tudo realmente muito organizado. Mas você pode também te mostrar como você faz para se virar aí. Tá legal? Depois disso, a gente vai para um outro tópico desse plano de estudos, que é o conhecimento da guitarra. Tá? Conhecimento da guitarra. O que eu quero dizer com conhecimento da guitarra? É você conhecer a guitarra totalmente. É você espremer a laranja até a última gota. Então, por exemplo, você vai saber os acordes, você vai saber os arpejos, você vai saber as digitações das escalas, você vai dominar os intervalos aqui. Dominar os intervalos no instrumento é uma coisa muito incrível e muito poderosa. Eu posso até fazer, interessante isso, eu posso até fazer uma outra aula só falando sobre isso, ó. Vou até anotar aqui. Pronto. Para eu não esquecer. Então, conhecer a guitarra, conhecer as coisas no braço da guitarra é isso. É mais do que você saber um pouquinho. Por exemplo, eu sei que o arpejo de Dó maior é Dó, Mi, Sol. Então tá bom. Não. Quando eu precisar eu faço aqui, ó, Dó, Mi, Sol. Só que isso é muito pouco para quem quer improvisar. Por quê? Porque a resposta da improvisação é subconsciente. Você tem duas mentes. Você tem a mente consciente e tem a mente subconsciente. Mente consciente, mente do saber. É a mente de desejos e vontades. Ela é muito importante porque ela decide. Ela é a mente da vontade, dos desejos, né?
Só que ela é muito fraca em termos de processar a informação. É tipo como se fosse um computador muito lento. Em compensação, a mente subconsciente não decide nada. Ela é só uma máquina, é um gravador. Só que ela tem uma capacidade de processar a informação 1 milhão de vezes mais rápido. Então ela vai processar muito mais rápido. E aí todo o processo de aprendizagem começa na mente consciente, que é a mente do saber, e ela passa aos poucos com a repetição ou também com algumas técnicas que envolvem o sentir, que também é a base do método DNA da improvisação. Você transfere as coisas da mente consciente para a mente subconsciente. E conforme isso vai passando para essa área subconsciente, vai ficando no piloto automático, porque o piloto automático é o subconsciente, é subconsciente. E quando você joga isso para o piloto automático, essa coisa sai na velocidade que você precisa acessar para você improvisar. Então, você não basta saber que arpejo de Dó maior é Dó Mi Sol. Eu estou falando assim, arpejo de Dó maior é Dó Mi Sol, porque às vezes o arpejo de Dó maior você sabe todo, de cabo a rabo, você trabalhou muito ele. Mas talvez o arpejo de Lá bemol menor não, porque você julgou que sabendo o arpejo de Sol menor é o suficiente para saber o de Lá bemol menor. E não é. Por quê? Porque nossa mente reconhece frequências. Se você pratica Sol menor e não pratica Lá bemol, quando você precisar do Lá bemol, ele não vai estar disponível para você. Apesar do dedilhado ser igual, lá dentro da sua cabeça vai ter alguma coisa falando, cara, não sei o que é isso, porque a frequência é outra, o contexto é outro. Sua mão vai se enrolar e você vai errar. Acontece. Tá? Então você precisa dominar. Eu lembro que quando eu comecei, falando de arpejo, né, eu lembro que eu aprendi 2 arpejos, 2 dedilhados, um era esse aqui, que hoje para mim é uma mistura do primeiro com o segundo, e esse aqui, eu vou ter que fazer aqui que eu vou fazer no mesmo tom, né? Só que na verdade eu nem tocava pra cá, eu tocava daqui pra cá. Eu não pegava todas as cordas, então era um negócio muito superficial. E esse pedação aqui, se eu precisar tocar Dó maior aqui, o que eu faço? Não tem. Então você tem que saber mesmo como engatar uma digitação na outra, baseado nas 5 posições, e também saber tocar entre elas, juntando uma na outra. Tá? Então, por exemplo, as 5 digitações de arpejo maior. Não dá para falar de todos os arpejos aqui hoje, mas vamos falar do arpejo maior. Arpejo maior, pensando nesse acorde aqui. Depois eu tenho esse acorde aqui, eu vou ter... Depois eu tenho esse acorde aqui, ó. E depois eu tenho esse acorde aqui. E depois, por último, eu tenho aquele, só que começando aqui de cima ainda. Tá? E depois aqui. Voltei aquele ali, oitava abaixo. Então agora eu tenho todo o instrumento aqui. Mas aí depois disso eu ainda vou começar eu vou espremer a laranja até a última gota. Eu vou ver o que dá para... Como que eu consigo tocar conectando uma digitação na outra, tocar meio que no meio do lugar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa digitação. E aí eu vou pensar, esse pedacinho aqui, ó, ele é a intersecção disso com isso aqui. Ele conecta os dois, ó. Né? É comum nos 2 dedilhados, aqui e aqui. Gente, eu falo dedilhado, tá? Minha boca fala dedilhado. Eu quero falar digitação, mas quando vê, eu já falei dedilhado. Dedilhado é uma coisa mais de pianista. Pianista fala dedilhado. Dedilhado na guitarra, no violão, é mais mão direita, né? As pessoas falam. Mas se você for parar para pensar, dedilhado também pode ser tudo que está relacionado ao dedo, né? Então, dedilhado que eu falo aqui é a digitação. Eu quero falar digitação, mas quando vejo, eu já falei dedilhado, tá? Então, se eu falar dedilhado,
eu estou querendo dizer aqui, e se eu estiver apontando para cá, é porque eu estou falando da digitação. Então, aqui eu tenho. E aí eu começar a ver, ó, esse pedaço, ele está aqui, mas está aqui também. Então ele é um bom pedaço para eu ficar no meio, se eu quiser. Ó, eu acabo criando uma outra digitação aqui no meio. Ih, falei digitação, que beleza, hein? Aqui também, ó. O que eu tenho em comum aqui, ó? Eu tenho esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Ó. Esse pedacinho tá aqui, ó. No 4. E tá aqui no 3 também. Ó. Tô no 3. Tô no pedaço que liga. Já fui pro 4, ó. E esse pedacinho aqui de baixo tá no 4 para cá. E ao mesmo tempo tá no 5 aqui, ó. Você precisa praticar dessa forma, tendo essa visão mais ampla. E assim, um ótimo exercício aqui que você pode fazer para você ter os dedilhados, aí falei dedilhado, ter as digitações dos arpejos na mão, é você escolher uma progressão e colocar um backing track, você grava ali e você toca por cima só com os arpejos, conectando um arpejo no outro. Por exemplo, sei lá, Dó e Fá. Então vou fazer. Mudou. Voltou para Dó. Fá. Dó. Ó. Fá. Repara que eu tô trocando com uma lógica que de tempo, né? de compasso. Tô fazendo colcheia e tô fazendo um compasso de quatro tempos, um compasso quaternário para cada acorde. Então, Dó, Fá, Dó. E é legal que você começa a ver onde que liga. Por exemplo, aqui a última nota que eu toquei era Fá, e aí já liguei no Mi. A última nota do Fá maior que eu toquei era Fá, e aí eu precisei agora ir para o Dó maior. Eu vou ligar aqui no Dó e não no Dó. Eu vou ligar no Mi e não no Dó, porque eu vou ligar na nota mais próxima para poder fazer essa passagem mais suave, que é a condição de vozes, que é como a harmonia deve ser expressa. E com isso você consegue transitar no braço da guitarra. Então, como que eu não consigo transitar no braço da guitarra? Porque você só tem um arpejo num lugar só. Ou porque você treinou o arpejo isoladamente, você não conectou os arpejos. Então, na hora que você precisa de conectar um arpejo no outro, você não consegue, né? Um outro exercício legal de fazer, uma brincadeira legal de fazer, para você forçar a sua mente a pensar os arpejos, é você ir andando de semitom em semitom aqui em cima e ir mudando a função. Por exemplo, aqui eu vou fazer um arpejo começando na fundamental. Aí eu ando uma casa para frente e aqui eu vou fazer um arpejo começando na terça. Aí aqui na quinta. Aqui fundamental de novo, por exemplo. Ó, fundamental. Agora, nessa casa aqui já vou começar na terça. Agora, nessa aqui eu vou começar na quinta. Voltei para fundamental de novo. Terça. É legal porque te força a sair do centro tonal. Você não deixa seu ouvido ficar tentando achar as notas e você tem que pensar. E você, com isso, você vai criando ferramentas para que a fluência no instrumento se torne fluente, né? Para que você consiga transitar. E resolve aquela grande dor de eu não consigo colocar a teoria na prática. Você não consegue colocar a teoria na prática porque provavelmente você não praticou a teoria, né? Na hora que você praticar a teoria, você vai conseguir colocar a teoria na prática. Não existe uma mágica, que assim, eu aprendi a teoria, agora eu vou para um instrumento e a coisa já sai. Não. Você aprendeu a teoria, agora você vai com calma.
colocando as coisas na prática, entendeu? Não tem como. Não é porque eu aprendi o arpejo meio diminuto na teoria, e agora eu já sei, tem um acorde que é o meio diminuto, aí as notas são X, Y, Z. E aí agora automaticamente eu vou para o instrumento e vai sair, feito Matrix, que o cara põe um negócio na tua cabeça, pá, pronto, já sei Kung Fu, já sei improvisar, já sei. Não, você tem que... a teoria está ali, agora eu venho passando as coisas para cá, entendeu? Aos poucos. E aí quanto tempo você vai levar para internalizar esses arpejos? Eu não sei. O que eu posso te dizer é que você não fazendo isso, aí o tempo é nunca, né? Agora, se você começar, você vai eliminando essas coisas, porque não são tantas coisas também, né? Sei lá, você tem, se você tiver 5 arpejos de tétrades, já tá legal. Aí você tem as tríades, maior, menor, pelo menos, mais os 5 arpejos de tétrades. Se você aplicar eles em todas as regiões e tons, você já tem muita coisa na sua mão. Agora, quanto tempo leva para fazer isso? Sei lá, também não é tanto tempo assim, né? É só você começar. E você vai saber qual é o seu tempo. Cada um tem um tempo. Eu tenho um tempo, você tem um tempo. Mas, por exemplo, você vai ver ali quanto tempo você levou para detonar o arpejo maior. Aí você já sabe que é só multiplicar pela quantidade de arpejos que você tem e você já... né? Por exemplo, eu levei uma semana para detonar o arpejo maior nas regiões e em todos os tons. Então eu quero 5 arpejos, vou levar um mês e um pouquinho. Não é tanto tempo assim. E aí quando você vai somando essas coisas, no final das contas, às vezes, daqui a pouco em 1 ano e meio, 2 anos, você já resolveu isso. Já está com as coisas na mão, entendeu? E aí já está fluente. Agora, se você só ficar pensando que tem que fazer isso, aí vai levar 50 anos mesmo. Não tem jeito. Tá? Então, o próximo ponto aqui do nosso plano de estudos, para essa aula também não ficar muito longa, é percepção musical. Se você não ouve nada, você não consegue acompanhar a harmonia de ouvido, você não ouve nada, você precisa trabalhar a percepção. E a percepção, ela deve ser trabalhada da seguinte forma. Você deve primeiro criar um ambiente de centro tonal. E aí, como assim? Eu tenho uma fundamental. E aí com essa fundamental, eu começo a criar as coisas. E aí você tem as 3 camadas. Na primeira camada, você tem só as notas da tríade da tônica. Tá? Só as notas da tríade da tônica. Então você vai praticar. O som está aqui. E aí aqui eu construo a terça, construo a quinta. Se a minha estrutura for menor, eu construo a terça e a quinta. 1 lá em cima, quinta, terça, 1. E aí depois você vai para a segunda camada, que são as outras notas que formam essa escala desse acorde que você definiu. Então tem várias estruturas aí para um acorde menor, por exemplo, que é esse que eu estou trabalhando aqui agora. Aí vamos supor dórico, né? Então eu tenho com essa primeira camada eu consigo construir a segunda camada, né? É como se fossem uns andares mesmo, né? Não tem como você pensar no segundo andar se você não tiver o primeiro. Então eu tenho aí eu chego no 2, aí como eu tenho 3, eu consigo chegar no 4, 3, o 3 me ajuda a chegar no 4, e o 5 me ajuda a chegar no 6, se for dórico, ou me ajuda a chegar no 6 menor, sexta menor se for eólio, ou sei lá qual outra escala que também tem sexta menor que você quer cantar. E aí depois você tem o 1 lá em cima e com ela você acha o 7 descendo, né? No caso do dórico. Ou então você pode achar a sétima maior. Em suma, aí com a primeira camada você monta a segunda camada.
E o que é a terceira camada? A terceira camada são as outras notas cromáticas que estão faltando, independentemente da estrutura que você esteja cantando, para completar a escala cromática toda. E aí, essa terceira camada, ela também vai de acordo com o que você definiu como segunda camada. Então, isso é legal. Ó. Eu tenho a primeira camada, eu vou definir a primeira camada, se é maior, se é menor, se é diminuto, se é aumentado. Definir a primeira camada. Quando eu defino a primeira camada, ela é fundamental para que eu possa definir a segunda camada. Né? Não tem como eu pensar na segunda camada se eu não sei se eu estou fazendo uma estrutura maior ou menor. Depois disso, a terceira camada depende da segunda, para eu saber quais serão as notas cromáticas. Né? Porque se eu definir como dórico, aí eu tenho algumas notas cromáticas. Eu defini como escala menor harmônica, eu tenho outras notas cromáticas. Algumas iguais, outras não. Tá? Feito isso, você tem uma base de percepção muito boa, muito boa. E esse estudo, ele é muito profundo, porque ele é o estudo do sentir. Ele não é o estudo o estudo do saber. Isso aqui é a área, é o momento em que você realmente internaliza as coisas. Fica muito claro você saber o que está acontecendo. E isso te dá uma liberdade para você improvisar muito grande, para você acompanhar a harmonia de ouvido, para você tirar os seus solos, né? Porque quando você ouve uma frase, você tira a frase, né? Sei lá, o cara faz... Chegou no final, essa nota ela já tem sabor de terça maior para você. Aí você já tirou as notas, essa nota já tem sabor de terça maior para você, então você já sabe qual é a harmonia que está ali. Então se eu sei qual é a harmonia, aí eu já saquei também o que estava aqui. Terça menor, então o acorde era esse. Opa, estou ouvindo terça maior de novo. Terça maior, se isso aqui é terça maior, então o acorde é sol. Então quer dizer, a própria melodia entrega qual é a harmonia, o que a harmonia que está acontecendo na harmonia. Né? Você não precisa ouvir nota por nota da harmonia para saber que aquilo ali é dominante, aquilo ali é subdominante, etc. Tá? Depois disso, o próximo ponto é a harmonia. Você precisa conhecer a harmonia. Então, se você fica improvisando na trave, não tem harmonia muito aprofundada, aqui você vai resolver essa parte quando você estuda a harmonia. Por que quando às vezes você está improvisando, você improvisa na trave? Se você não conhece a harmonia, isso vai acontecer fatalmente. Principalmente se você cai num universo harmônico mais detalhado, mais complexo. Né? Aí vai acontecer, por exemplo, de você... sei lá. Deixa eu pensar aqui. Tenderly. Esse segundo acorde, por exemplo, aqui, ele não pertence ao campo harmônico da música. A música está em Mi bemol. Quer dizer, eu chutei aqui, né? Nem sei. Às vezes você pega uma gravação aí que está em outro. O cara está tocando em Ré bemol, sei lá o quê. Mas eu vou colocar aqui Mi bemol, tá? Tá em Mi bemol. E quando o baixo vai para Lá bemol, você já vai deduzir o quê? A sua cabeça tonal vai deduzir que é Lá bemol maior, sétima maior. Né? Só que aí ele faz um acorde de empréstimo modal, do modo menor. Né? E aí, ó, esse acorde aqui, a escala que você estava tocando antes não funciona. Então, se você sabe a harmonia, você já vai olhar e falar, aquele acorde ali, aquele acorde não está no campo harmônico não, aquilo ali é um empréstimo modal. Ou seja, eu não posso usar a mesma estrutura melódica que eu estava usando antes, porque aquela nota ali, aquele acorde ali não vai funcionar para essas notas aqui normais, da escala, normais. As notas da escala não vai funcionar. Então, preciso saber, peraí, esse acorde vem de onde? Aí ele vem disso aqui. Então se eu tocar isso vai funcionar? Vai! Aí você toca e fala, cara, funciona. Pronto. Agora você consegue resolver aquele acorde, que antes, sei lá o que eu faço com esse acorde. Eu nem sabia que esse acorde não era do centro tonal, sei lá se isso é empréstimo modal. Agora eu sei, porque eu estudei harmonia, eu sei. E principalmente, tá? Método DNA. Saber a harmonia
é muito pouco. Você precisa sentir a harmonia. Porque se você sente a harmonia, o que é sentir a harmonia? É você ouvir os acordes. Porque quando isso acontece, quando o acorde é tocado, o seu dedo sabe qual é o caminho que ele tem que seguir. Porque a nota que está tocando, ela passa a fazer sentido como função em relação àquele acorde. Entendeu? E aí, como essa resposta subconsciente ela é muito mais rápida, você encontra esse caminho muito rapidamente. Isso aí é a parte da harmonia. Depois você também precisa estudar a teoria da improvisação. Depois que você tem essa base, você tem que estudar a teoria da improvisação. O que é a teoria da improvisação? O que é improvisação? Como é que improvisa? Bom, improvisação é melodia, fazer uma melodia, só que a melodia é feita na hora. Então você precisa saber como é que faz uma melodia. Então você tem que ter as ferramentas, as escalas de acordes, que é o primeiro passo, né? Depois você tem que ter as notas melódicas, conhecer as notas melódicas, e aí você tem que saber o que é um eixo melódico, para você ter o eixo melódico ali e criar por cima, para você saber analisar um solo. Você olhar o solo e falar assim, não, isso aí é escala alterada, isso aí ele mudou, misturou uma com a outra ali, ó. Aquilo ali, isso aí são duas bordaduras só, não é nada demais. Você sabe o que está acontecendo. Para quê? Para você conseguir se apossar daquilo que é de um mestre que você está tirando. Você está entrando na cabeça de um... Quando você tira, por exemplo, o solo do Bill Evans, por exemplo, cara, o Bill Evans é um gênio. Ouça as gravações do Bill. Você vai ver o que aquele cara era capaz de fazer. Não só tecnicamente, que era realmente uma técnica muito boa, mas de capacidade de emocionar, né? Capacidade de se expressar no meio daquele monte de estruturas complexas e você ouve aquela música linda ali que está rolando, né? E aí quando você vai tirar um solo dele, nem que seja uma parte do solo dele, você está literalmente entrando na alma do cara. Você está entrando na alma de um cara que é um gênio da música, um gênio da improvisação. Então, você tem muito a ganhar. Agora, se a sua análise for muito superficial, olha só quanto que você perdeu. Tinha como se aprofundar muito mais no solo do Bill Evans e você conseguiria extrair muito mais suco dali. Só que se você não sabe a parte teórica, não sabe olhar para aquilo e saber nota a nota em relação aos acordes, por que ele fez aquilo e também analisar os motivos, etc. Todas as ferramentas que você tem na parte de teoria da improvisação para conseguir olhar para aquilo e saber o que está acontecendo, você jamais vai conseguir aplicar aquilo numa situação nova. Jamais aquilo vai passar a ser seu. Vai ser só mais um solo que você tirou. Então, aqui é realmente um ponto extremamente importante que você não pode negligenciar. Então, quanto tempo leva para você ter a teoria da improvisação na mão? Bom, depois que você já tem os outros tópicos aqui, teoria da improvisação, se você mandar ver, eu acho que no final de semana você resolve. Depois só vai ter, obviamente, ter que ter uma bulazinha ali com as escalas e com as regras para você seguir até que você se torne tão familiar daquilo que você decore tudo, né? Mas a parte teórica é rápido. Quanto tempo eu levo para ensinar alguém a escala alterada? Sei lá, calcula aí agora, ó, no tempo desse vídeo aí. Valendo. Você tem uma tônica, e aí nessa tônica você constrói uma terça maior, depois uma sétima menor, que é a estrutura básica do acorde de sétima da dominante. Aí depois você coloca as duas nonas alteradas, nona menor e nona aumentada, e as duas quintas alteradas, a quinta diminuta e a quinta aumentada. Somou isso tudo, você tem escala alterada. Agora você pega isso e aplica em qualquer tom que você quiser. Pronto. Eu não sei nem quanto tempo deu, não sei se deu 1 minuto, se deu 2, se nem deu 1 minuto. É muito pouco tempo. E assim, se você não sabia a escala alterada, agora você já sabe. Se você sabe intervalos, que é aquela parte lá do início, você já sabe intervalo. Você já sabe a escala alterada. Se você já tem um intervalo na tua mão, peraí, nona menor, agora é só você montar, é um quebra-cabeças. Acabou, você não precisa tocar nada. Essa é a parte teórica. E isso se aplica a qualquer acorde que está escrito X, 7, né? Tipo Dó, Ré, Mi bemol, qualquer tom.
Dó 7, aí também tem uma cifra assim, Alt, e você escolhe a tensão que você quiser. Ou então, Dó com sétima e nona menor, funciona. Dó com sétima e nona aumentada, funciona. Dó com sétima e quinta diminuta, funciona. Dó com sétima e quinta aumentada, funciona. Dó com sétima e quinta diminuta e nona menor, funciona. Qualquer combinação disso. Qualquer acorde que aparecer em qualquer música que tiver uma cifra dessa, um acorde desse, ou qualquer combinação dessas tensões que eu disse, das duas nonas e das duas quintas alteradas, num acorde de sétima, você pode aplicar a escala alterada, né? Ela vai funcionar. Então, é uma parte teórica que você resolve muito rápido. Depois disso, você tem essa parte teórica aí toda, né? Você precisa entrar na absorção. E a absorção é uma das partes mais importantes do método linear. Você começa com um acorde, coloca um acorde, faz aí na sua casa, coloca um acorde e toca por cima desse acorde. Você sabe a estrutura dele? Você já aprendeu aqui na parte teórica. Eu vou te mostrar aqui no plano de estudos, depois você vai baixar, vai ter ali como é que você se vira com isso, onde é que você arruma isso. Depois que você tem essa parte teórica, você vai saber quais são as estruturas que você precisa. E aí você vai saber que eu preciso trabalhar 15 estruturas. Então vamos lá, eu estou na estrutura, vou começar com o jônio, né? Lógico. Eu coloco ali Dó, coloco o acorde, gravo o acorde. Eu não tenho equipamento nenhum, grava com o teu celular. Coloca lá. E começa a tocar por cima. Começa a entender no instrumento o que está acontecendo. Tá? Começa a entender onde os intervalos estão. Começa a entender tudo. Começa a ser íntimo dessa escala, desse som. Depois você muda os tons. Depois você muda as estruturas. Cara, se você fizer isso, faz esse negócio virar uma religião para você. Não tem outro. Não tem outro resultado. Você vai ficar tão íntimo do som que ele vai pular na tua mão. Vai pular, você vai ter o som na tua mão, entendeu? Improvisação travada, acabou, por quê? Você praticou em todos os tons, praticou as regiões, praticou as qualidades, né? As estruturas. Estruturas que eu digo maior, menor, dórico, frígio, eólio, lídio bemol 7, alterada. Cara, pintou um acorde, se você tocar uma nota é o suficiente, ela vai te guiar imediatamente. Você combinar isso com o estudo da percepção, ninguém te segura. Ninguém te segura. Tua cabeça é muito mais rápida do que você pode imaginar. Para pensar aí nas coisas. Às vezes você fala assim, eu sou meio burro. Porque às vezes a gente pensa essas coisas, né? Eu penso isso de mim o tempo todo. Eu sou meio burro para aprender esse troço. Essas coisas de computador, eu sou um desastre. Mas eu sei que se eu sentar aqui e estudar, eu aprendo também. Se você pensa isso, esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Foca no que vai te dar resultado. Cara, pensa aí. Se você acha que você tem dificuldade, que você não aprende música, que isso é difícil para você, pensa numa coisa que você faz muito bem. Numa habilidade, sei lá, você dirige bem? Você anda de moto bem? Você sabe nadar muito bem? Não sei, alguma coisa aí você faz. Alguma habilidade, você sabe falar uma língua estrangeira muito bem, você viveu fora do país, você tem fluência absoluta numa língua, sei lá, você fala francês, você fala inglês, você fala russo, você morou na Rússia 10 anos, 15 anos, não sei onde você está, não sei quem é você, mas eu sei que você tem alguma habilidade. A gente acaba desenvolvendo habilidades ao longo da vida, né? E para pensar a velocidade com que você processa essa informação. Compara com uma pessoa que não tem essa habilidade ou que está começando. Você conseguiu. Por quê? Porque você jogou isso para sua mente subconsciente. Se você jogou isso para sua mente subconsciente, essa habilidade de, sei lá, o que você faz, nadar, correr, lutar jiu-jitsu, sei lá, falar japonês, falar inglês, sei lá, não sei qual habilidade que você tem. Se você conseguiu passar essas informações
esse conhecimento para transformar isso numa habilidade no seu subconsciente, a ponto de disparar isso no piloto automático, por que você não vai conseguir fazer isso com as escalas e os sons dos acordes, das escalas e dos arpejos? Claro que você vai. Você também vai conseguir. É só você praticar. Tá? Faltam mais 2 tópicos aqui para terminar esse plano de estudos. E esses 2 tópicos são: o próximo é conexão das escalas. A conexão das escalas acontece o seguinte, é tipo a absorção, só que a absorção era com um acorde só. E agora com a conexão das escalas, são 2 acordes. Tem vários vídeos meus aí também no canal falando de conexão das escalas. Você pode colocar e praticar junto comigo também. Coloca 2 acordes de progressões famosas, ou não também, e começa a conectar esses acordes. Eu digo conexão das escalas, mas é melhor pensar em conexão dos acordes, porque você abre, né? Não fica só a escala, porque aí você pode conectar as escalas, os acordes, os arpejos, tudo junto, misturado, tudo isso junto, mais o cromatismo. É um pacote, tá? Conexão dos acordes, vamos pensar assim, tá? E quando você conecta, as pessoas não conseguem conectar as escalas, né? As pessoas reclamam muito disso. Eu não consigo conectar as escalas, porque você não conecta as escalas. Como é que faz para conectar as escalas? Conectando as escalas. Né? Como é que eu conecto as escalas? Conectando. Coloca 2 acordes, vê o que está acontecendo. Se limita a uma região pequena. Não vai querer tocar no braço todo se você nunca fez isso. Então, começa aqui, ó. Eu quero, por exemplo, conectar Dó maior com Fá menor, sexta. Voltou para Dó. Fá menor. Dó. Outro acorde que eu não sei falar. Dó. O que eu fiz? Eu fiquei treinando isso aqui, então eu comecei pensando só nessas 3 cordas para ficar mais fácil. Espera aí, o que acontece? Aqui tá assim. Aí depois o outro era assim, virou isso. Esse era assim, virou isso. Então eu vou vendo o que foi acontecendo aqui, aí depois eu vejo o que foi acontecendo em cima, né? Era isso, virou isso. Então agora tem que ficar aqui tentando. Coloca o negócio tá lá no Dó. Mudou. No início você não vai conseguir, verdade. Mas é porque aí você não pode parar. Tentou uma vez, não consegui. Claro, não está internalizado. Continua numa região pequenininha, um pedacinho pequeno, até você conseguir conectar. Quando você conseguir conectar, vai dar aquele gostinho de quero mais. Aí você junta aqui essas 3 cordas com essas 3 cordas, aí consegue tocar aqui tudinho. Depois você vem para cá. Peraí, aqui o que acontece? Aqui eu tenho isso para Dó, essas notas disponíveis, e tenho para Fá menor, eu tenho... E aí eu começo a conectar, depois aqui, depois eu junto 2 regiões, depois eu junto 3, depois eu junto o braço todo. Pronto, isso aqui está dominado. Se você dominar, ligar Dó maior no Fá menor, vai ser infinitamente mais fácil ligar Ré maior no Sol menor, que é a mesma progressão em outro tom, entendeu? Então, esse é o ponto da conexão das escalas. E por último, nesse vídeo, eu quero falar das matrizes. Você tem que ter as matrizes. Se quiser um fraseado jazzístico, quiser improvisar com um fraseado jazzístico, você tem que ter as matrizes. Por quê? Porque elas te dão a linguagem do jazz. Elas te dão o vocabulário, te dão a articulação do jazz, né? Então, o que são as frases matrizes? As matrizes são frases que estão na mão de todo jazzista. Com alguma mudança aqui, outra ali,
porque eles vão adaptando também. E eles só conseguem adaptar por causa da fundação, né? Por causa da parte teórica muito bem feita. E aí você tem essas matrizes. Essas matrizes acontecem, né? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que acontece muito, ó. Isso é uma frase matriz. Isso aqui é uma coisa que também acontece muito, ó. Isso aqui é uma frase matriz. Isso aqui é uma coisa que também acontece muito, ó. Né? Aí eu posso fazer. Liguei um monte, uma na outra. Entendeu? Isso aqui também é uma frase, é uma coisa que acontece muito, ó. Então, essas matrizes, elas têm que estar na tua mão e você tem que... Não adianta te dar a matriz. Se você não tem a base teórica, não adianta eu te dar a matriz. Você não vai conseguir, você não sabe o que fazer com ela. Se você tem a parte teórica, você consegue olhar para a matriz e falar, ah, isso é isso, você analisou, pronto. Você consegue agora aplicar em outro lugar. Se você tem as matrizes na tua mão, tem uma base teórica e tem o teu ouvido funcionando, te apoiando, tem a absorção feita, pronto, cara. Acabou. Aí o céu é o limite. Porque você depois vai começar a seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. E aí esse caminho depois eu te levo, o método DNA da improvisação te leva até você conseguir ter essa base toda e improvisar. Daqui para lá você já sabe, você já consegue analisar tudo, já consegue tirar seus solos, você já consegue improvisar, teu ouvido já está funcionando, você já sabe a harmonia. Agora daqui você segue seu caminho. Você vai para onde você quer. O que você quer fazer? Ah, eu quero compor, quero gravar um disco, eu quero... Sei lá o que você vai fazer. Aí daí para frente é contigo. Eu te levo até aí, depois você segue o seu caminho. Entende? Então, minha gente, é isso. Vou parar por aqui. Um grande abraço. Obrigado aí de novo pela presença. E aqui embaixo, se você... Só se você estiver no Instagram que não vai estar. O resto, se estiver no Facebook ou no YouTube, aqui embaixo tem um link para você baixar esse planozinho de estudos aqui para você mandar ver e correr atrás, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.